Por que que a gente se descontrola com a comida, né? Não sei se você já passou por isso, mas provavelmente sim. Começou uma dieta ou até, enfim, tentou melhorar ali os seus hábitos alimentares. No começo deu tudo certo e aí de repente tudo começou a desandar, né? Você teve um episódio ali, um momento em que você não conseguiu resistir, você sente que você não conseguiu controlar, ou que a comida te chamou de uma maneira ali muito mais forte, que você até pensou que não valeria a pena. E aí você, enfim, acabou desistindo, ou enfim, enfiou o pé na jaca, como a gente fala em algumas regiões, chutou o balde. E aí, por que que isso acontece, tá? Por que que a gente não consegue resistir? O que que leva a gente a ficar tendo esses constantes episódios em que parece que a comida fala mais forte, né? Ela chama a gente de uma maneira que a gente não consegue mais ponderar e levar em consideração aquilo que a gente tinha decidido antes, né? Porque se você está assistindo esses vídeos, é porque para você é importante ter uma relação saudável com a comida, é porque para você é importante conseguir comer com mais equilíbrio, de forma mais saudável, com mais leveza, parar de ter constantes exageros. Se você está aqui, é porque você busca tudo isso. E se você busca tudo isso, se isso é importante para você, por que que nas vias de prática você acaba não conseguindo fazer? Né? Se é só uma questão de a gente tomar uma decisão, por que que depois a gente não consegue? Existem 5 pilares, tá? Que estão relacionados com os nossos descontroles com a comida, com essa desistência que a gente acaba tendo durante o processo, tá? São 5 chaves fundamentais. Pode ser que você tenha dificuldades nas 5, pode ser que seja só em uma, mas eu costumo dizer que essas 5 são as maiores dificuldades mesmo que eu tenho, eu percebo ali na minha experiência prática de atendimentos, tá? Tenho mais de 10 anos de experiência com emagrecimento e com dificuldades com a comida, como psicóloga especialista na área. E esses 5 pilares eu vou trazer para você hoje e você vai entender por que que não é uma culpa sua, por que que não é falta de força de vontade, porque por mais que você saiba e você queira muito, na prática acaba tudo saindo do controle. Então vamos lá. Antes de tudo, se você não me conhece, tá bom? Esse aqui é o meu canal, toda segunda-feira tem vídeo novo. Aproveita e já se inscreve para você receber notificação todas as vezes e já deixa o seu curtir para apoiar esse canal. Então vamos lá, quais são esses 5 pilares que para a gente identificar aí se você está tendo dificuldade com um desses? Pelo menos com um eu tenho quase certeza que você vai estar tendo, tá bom? O primeiro deles, que é o mais básico, é realmente a sintonização dos nossos sinais do nosso corpo. Eu vou traduzir isso de uma forma bem rápida para você. A gente acha que a gente sabe quando a gente está com fome, mas muitas vezes a gente não está com fome. A gente está tendo um comer emocional, por exemplo, uma vontade emocional. A gente está tendo uma vontade social, que é por um gatilho de que tem outras pessoas ali perto oferecendo, ou porque alguém comentou, ou porque a gente viu na televisão, ou a gente está tendo outros tipos, tá? De fomes que não são a fome fisiológica. E quando a gente não sabe separar uma da outra, quando a gente acha que toda vontade que a gente tem é uma fome ou é uma vontade assim genuína, a gente acaba exagerando porque a gente não consegue separar. E aí, se eu não consigo separar, eu não vou nem saber o que fazer, né? Porque assim, a fome, por exemplo, emocional, ela é diferente da fome social, que é diferente da fome física, e para cada uma delas a gente cuida e atende de uma forma diferente. Mas não tem como eu atender de uma forma diferente se eu nem souber que elas existem ou como que eu diferencio. E tem mais. Boa parte das pessoas não sabe nem sequer perceber quando está com fome. Você vai se surpreender com esse. Talvez você pense que você percebe, mas boa parte das pessoas só percebe que está com fome quando já está com uma fome gritante, que é aquela fome desesperadora. Boa parte das pessoas não percebe os sinais ali ao longo do dia da fome, e a hora que vê já está com uma fome gritante. E nessa fome gritante, a gente acaba realmente tendo um descontrole com a comida, porque a gente ficou muito tempo acumulando fome. Então, o primeiro pilar, o mais básico de todos, é você saber se você realmente sabe entender a sua fome, entender os seus tipos de fome e aquela fome que é a fome física, né, a fome verdadeira, se você realmente sabe perceber ela quando ela tá começando, quando ela já tá no momento de ser atendida, ou se você não tá percebendo ela só em momentos muito gritantes. E fica a dica aqui, pessoas que fizeram muitas dietas restritivas ao longo da vida, né, tiveram várias tentativas aí de perder peso, efeito sanfona, muitas vezes não conseguem perceber a fome, só conseguem perceber quando ela realmente já está gritante, e isso leva a um descontrole. Aí a gente tem o segundo pilar, que é o ponto das nossas emoções. A maior parte dos nossos exageros e descontroles com a comida e das dificuldades que a gente tem ali em ter uma alimentação saudável estão relacionadas com o comer emocional. E o que que é isso? É quando a gente come porque tá feliz,
come porque tá triste, come porque tá ansiosa, come porque tá entediada, come porque é final de semana e a gente merece relaxar, come porque a gente teve uma notícia muito boa e a gente quer comemorar, come porque a gente teve uma notícia não muito boa e a gente tá merecendo, a gente teve uma semana muito difícil. Todas essas razões emocionais que levam a gente a tomar decisões com a comida são comer emocional. Quero te falar que o comer emocional não é errado. A gente nunca vai conseguir separar. Por exemplo, a comida está muito relacionada com comemorar. A gente nunca vai conseguir separar isso. A gente nunca vai conseguir tirar as nossas memórias afetivas. Sabe aquela comida de infância, que te lembra a infância, que te lembra afeto, que te lembra alguém da sua família? A gente não tem como separar isso. Então, não dá para deletar o emocional da comida. Mas, se você toda hora precisa utilizar da comida para sentir emoções positivas ou para se distrair, vamos pensar assim, das emoções negativas, aí você vai ter um sério problema. E, assim, de longe, disparado, essa é a maior dificuldade de quem está tentando emagrecer ou de quem está tentando melhorar os seus hábitos alimentares, mas acaba toda hora tendo descontrole. Conta aqui para mim se faz sentido, se provavelmente você se encaixou aí nesse pilar também. Aí depois desse, a gente tem um muito importante, que é um pouquinho mais aprofundado. Eu tô indo assim dos mais fáceis para os mais difíceis de identificar, que é os nossos pensamentos. O que que significa? O seu diálogo interno, a forma como você fala com você mesma, pode estar sendo a maior responsável pelos seus exageros e descontroles. Ah, isso tudo é muito. Não tem como. Eu tô aqui dando uma pincelada para vocês entenderem. Eu não consigo aprofundar, tá bom? O aprofundamento disso tudo vocês têm lá no meu método, que é o Alimentação, que é o meu curso online. Mas aqui é para você entender e já ir identificando se você tem algum desses padrões ou qual deles que você tem. Mas os pensamentos, basicamente, a gente se coloca para baixo o tempo inteiro, por exemplo. A gente acha que a gente não vai conseguir, a gente acha que a gente não vai dar conta, a gente está o tempo inteiro nos colocando em dúvida. E a gente também tem outros tipos de pensamento. Por exemplo, às vezes a gente pode pensar, ah, não é justo eu não poder comer quando tá todo mundo comendo. Ou a gente pode pensar, aqueles que eu estava comentando relacionados ao emocional, ah, eu mereço, eu tive um dia difícil. Segunda-feira eu começo. Tudo isso são falas internas, são regras que a gente tem e que a gente fica repetindo dentro da nossa cabeça. Elas podem ser relacionadas à alimentação em si, elas podem ser relacionadas à nossa capacidade, elas podem ser relacionadas a tantas coisas, mas são basicamente o seu diálogo interno. Como você fala com você mesma. Não é sobre pensar positivo, mas é sobre não ficar distorcendo tudo também de maneira negativa. E a gente faz muito disso. A gente tem falas muito negativas com a gente o tempo inteiro, que coloca a gente em dúvida da nossa capacidade, que faz a gente voltar atrás de uma coisa que a gente já tinha decidido que era importante pra gente, que faz a gente ficar ruminando, nossa, eu não acredito que eu não consegui de novo, eu não acredito que eu tava a semana inteira seguindo certinho e agora eu descontrolei, eu nunca vou conseguir mesmo. Todos esses tipos de falas, na terapia cognitiva, a gente fala que elas são distorções de pensamentos. Existe uma série de técnicas comprovadas pela ciência para a gente conseguir ensinar o seu cérebro a parar de ficar tendo todas essas distorções. Mas enquanto você não para de ter elas, o que que acontece? Toda vez você está indo bem, mas a hora que um desses pensamentos atravessa a sua cabeça, você se agarra nele, você cola nele, você pensa que ele é puramente verdadeiro. E por acreditar nele, você acaba mudando toda a forma como você estava agindo. Muitas vezes você desiste, muitas vezes você acaba realmente largando mão e comendo sem critérios nenhum, porque você acabou acreditando num pensamento que, vupt, passou pela sua cabeça. Existem técnicas e estratégias para a gente ensinar o seu cérebro a não colar nesses pensamentos, até que eles parem de ficar te atormentando, vamos pensar assim. E é o que eu falei, esse é um pilar um pouquinho mais aprofundado, mas ele é essencial se você não souber lidar com a sua mente, com a sua cabeça, com a forma como você fala com você mesma, provavelmente não vai dar certo e você vai continuar tendo descontroles ali com a comida. E aí, minha gente, um próximo pilar muito importante é a motivação, porque o processo todo, ele precisa ter uma constante, né? E a motivação, ela não fica alta o tempo inteiro, isso não existe. Os obstáculos aparecem, as dificuldades aparecem, mas você precisa ser capaz, sim, de manter ela mais ou menos alta, né? Você não pode ficar desanimando ou cada vez que desanimar, não conseguir subir ela novamente. Então, assim, ela não é estática, mas existem formas, existem técnicas para a gente aumentar a sua motivação, para você se sentir conectada com esses seus valores, né? Com o que que você está buscando? Por que que você decidiu que você quer emagrecer? Ou por que que você decidiu que você quer melhorar a sua alimentação? Você sabe responder mesmo isso? Ah, porque eu quero ter mais saúde. Será que é isso?
Você tá com algum problema mesmo de saúde? É tão suficiente para não valer a pena você comer alguma coisa que você quer muito agora? Será que seu cérebro consegue fazer essa diferença, né? Nossa, isso aqui que eu vou comer é o que vai prejudicar mesmo a minha saúde? Às vezes os motivos não são tão simples assim, tá? Geralmente, na verdade, eles não são. E além disso, existem momentos que mesmo a gente tendo nossos motivos muito claros, a gente vai desanimar. E aí existem estratégias para a gente conseguir continuar fazendo e subir de novo essa sensação de, poxa, que gostoso que é encarar esse processo e fazer isso por mim. Então, saber aumentar a sua motivação, cuidar da sua motivação, é uma etapa fundamental. Muitas pessoas não conseguem e aí acaba, enfim, né, se perdendo no meio do processo por conta de uma motivação que abaixou e que elas não conseguiram subir de volta. E por último, mas não menos importante, é o próprio processo em si. Então, vão existir deslizes, vão existir dificuldades, vão existir obstáculos. E se você não souber manejar esses obstáculos, ou seja, como que eu aprendo com os meus erros? Como que eu retorno depois de uma semana que eu tropecei inteira, que deu tudo errado? Como que eu faço para eu retornar para que os danos sejam reduzidos? Como que eu faço uma redução de impacto, né? Como que eu faço para manter isso ao longo da minha vida? Quando eu tiver um episódio, porque vai acontecer, que eu não consegui me segurar, como que eu faço para não me perder na culpa? E conseguir retornar reduzindo os danos, às vezes até não tendo danos nenhum, porque eu retornei tão rápido que tudo seguiu em paz. Então, o próprio manejo dos obstáculos e das dificuldades que vão surgindo é uma etapa muito fundamental, é um pilar muito importante que você também precisa aprender para não ficar tendo esses descontroles e conseguir ter uma alimentação leve. Fez sentido para você? Com qual desses 4 pilares, 5, aliás, pilares você se identificou? Foram com todos? Foi com um, com dois? Conta aqui para mim quais são. Eu ensino todos eles, todos. Eu abordo todas as estratégias e técnicas dele no meu método, que é o Alimentação. Ele é um curso online, você tem acesso nele por 1 ano. Nele tem 6 módulos, tá? O sexto é um módulo bônus que eu falo sobre autoestima, como parar de brigar com o seu corpo. E os outros 5 módulos você vai passar por cada um desses pilares e você vai aprender todas as estratégias, as técnicas, as ferramentas que a psicologia, que é uma ciência, tá bom? Tem para trabalhar isso, para você conseguir superar todos esses obstáculos. E aí sim você vai conseguir ter uma relação mais leve com a comida, parar de ter esses exageros constantes, esses descontroles constantes, tá bom? Eu vou deixar aqui embaixo o site para você olhar, tem um vídeo também onde eu explico melhor, mas você também pode, se você tiver alguma dúvida, me chamar, pode ser lá no meu direct do meu Instagram, pode ser aqui embaixo, enfim, por onde você preferir, tá bom? Para tirar suas dúvidas, mas eu tenho certeza que se você tem essas dificuldades, esse método vai te ajudar muito. Não esquece que ele tem 7 dias de garantia, então você pode se inscrever. Se você não gostar em até 7 dias, você consegue pedir reembolso. Ninguém nunca pediu, tá? Porque o conteúdo que eu entrego lá é muito completo, é muito ouro. É um protocolo inteiro ali de tratamento que é feito com os pacientes, está entregue para você aplicar em você mesma. Você pode tirar dúvida, tem espaço embaixo das aulas para tirar dúvida e também tem uma comunidade exclusiva no Telegram, que sou eu que respondo. Eu coloco dicas exclusivas lá também toda semana. Então você também pode tirar suas dúvidas por lá. Tudo isso para que realmente o meu compromisso é que você consiga mudar a sua alimentação, melhorar, ter mais leveza, ter mais tranquilidade. Se for emagrecer, que você consiga, sim, ter um emagrecimento leve, ter um emagrecimento que não seja caótico, que não coloque em risco a tua saúde mental. Muito pelo contrário, um emagrecimento que respeite a sua saúde mental e que até melhore a tua saúde mental. Um emagrecimento que seja de acordo com uma saúde mental e uma saúde emocional. Esse é o meu lema, tá bom? Que seja leve, que seja saudável, mas claro, que também seja duradouro. Como que a gente faz para sustentar esse emagrecimento ou esses bons hábitos, né? Muitas vezes não é emagrecer, mas às vezes a gente precisa mudar a nossa alimentação por outras razões. E aí, como que a gente consegue sustentar isso a longo prazo sem a gente se colocar em sofrimento? Esse é o meu lema, tá bom? Esse é o meu compromisso, esse é o meu objetivo. É tudo isso que eu entrego para você lá no meu programa online. Acesse o site para você saber e qualquer coisa você me chama e eu te vejo semana que vem. Um beijo e até a próxima!